Adoramos a emoção e a diversão que vem com jogos como o Banco Imobiliário e Tabu. Mas o que as pessoas jogavam centenas de anos atrás? Surpreendentemente, alguns desses jogos ainda são jogados hoje, e você pode comprar suas réplicas. Não deixe de contar qual deles é o seu favorito no final do vídeo. Vamos começar com um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo. O jogo real de Ur, também chamado Jogo dos 20 Quadrados, foi inventado há cerca de 4.600 anos na antiga Mesopotâmia. O jogo foi redescoberto quando as escavações começaram na década de 1920 no cemitério real de Ur, no Iraque moderno. O jogo não era jogado apenas por pessoas da realeza. Pessoas de todas as classes sociais apreciaram este jogo de corrida de estratégia para 2 jogadores. Era popular em todo o Oriente Médio, mas sua fama chegou a outros lugares, como o Sri Lanka. Muito bem, incrível. Me diga como este jogo é jogado. É similar ao gamão. As pessoas competiam para obter todas as suas peças de uma parte do tabuleiro para a outra. Para ganhar, você precisava ter uma estratégia, mas também precisava de sorte. Além de entretenimento, este jogo tinha uma importância especial no que diz respeito a prever o futuro. Acreditava-se que os eventos do jogo espelhavam o futuro do jogador. De acordo com esta crença, o jogador transferia mensagens de divindades ou seres sobrenaturais através dos movimentos nos quadrados centrais. Por que pararam de jogar esse jogo? Bem, o jogo evoluiu com o tempo e depois foi substituído por outros jogos de tabuleiro. Senet, o Jogo dos Faraós, é um jogo de tabuleiro do Antigo Egito que data de cerca de 3.100 anos antes de Cristo. O objetivo é tirar todas as suas peças do tabuleiro. Você recebe 4 ou 5 peças coloridas. Em seguida, usa bastões Senet como dados. Os jogadores se revezam. Há regras especiais para como e quando você pode mover suas peças. Por exemplo, se você jogar os bastões e conseguir um bastão de face para cima, pode se mover um espaço, mas também conseguir uma rodada extra. Arqueólogos descobriram caixas de Senet nos túmulos dos antigos egípcios. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, e a palavra Senet significa passagem. Por isso também estava associado à viagem para o outro lado. Portanto, era mais do que um jogo, era uma espécie de símbolo da luta para alcançar a eternidade. Ele foi jogado e admirado por Tutankhamon e pela rainha Nefertari. Não é segredo que os antigos egípcios adoravam festas. Se você tivesse sido convidado para uma festa realizada por uma pessoa da classe alta, teria visto músicos, malabaristas e lutadores esperando para entretê-lo. E provavelmente teria visto algumas pessoas jogando Senet também. No tabuleiro original, você teria visto quadrados decorados com hieróglifos representando regras adicionais do jogo. Alguns modelos em nossas réplicas dos tempos modernos também apresentam tais hieróglifos. Até o momento, analisamos jogos para 2 jogadores. Agora vamos ver um jogo muito divertido para 4 jogadores. Mahjong teve origem na dinastia Qing, na China. Mas o recorde mundial da partida mais longa, que foi estabelecido em 2012, com duração de 33 horas, não pertence aos chineses. No entanto, a maior festa de Mahjong aconteceu na China. 2.380 pessoas estavam jogando ao mesmo tempo. Neste jogo, o objetivo é unir tijolinhos para ganhar pontos. O jogador com o maior número de pontos será o vencedor. O vencedor deverá formar um Mahjong. Os tijolinhos são tradicionalmente decorados com caracteres chineses, ramos de bambu e pontos. Há mais tijolinhos especiais que têm símbolos como dragões e flores, e servem para diferentes propósitos. O jogo se assemelha ao Rummy, um jogo de cartas. Mahjong se tornou popular nos países ocidentais no século XIX, e agora você pode encontrar diferentes versões em todo o mundo e online. Agora vamos à Índia. Krida Patram é um antigo jogo de cartas. As cartas redondas feitas à mão são realizadas com pedaços de pano. Elas são decoradas com representações do Ramayana e do Mahabharata, os maiores épicos da Índia, tanto que influenciaram a maneira de pensar e o sistema de crenças na região. O jogo era jogado nas cortes reais, mas mais tarde acredita-se que também tenha sido jogado por pessoas de outras classes sociais. Antes da partida começar, um jogador monta as cartas em um baralho e as embaralha para deixar em ordem aleatória. Vamos voltar ao Antigo Egito, mas dessa vez vamos dar uma olhada em um jogo que pode ser jogado por até 6 pessoas. Mehen recebeu seu nome de uma divindade serpentina. Era jogado aproximadamente entre 3.100 a.C. e 2.300 a.C. É um jogo de tabuleiro com a forma de uma cobra enrolada. O corpo da serpente é dividido em pequenas zonas retangulares. E sim, é um jogo de cobra, mas não semelhante aos dos antigos telefones Nokia.
Os egiptólogos dizem que este jogo é meio que um mistério, porque as regras e o sistema de pontuação do Mehen são desconhecidos. O que eles sabem é que era jogado com fichas em forma de tokens esféricos. Os jogadores começavam o jogo pela cauda e se dirigiam para a cabeça da serpente, que se encontrava no meio. Se disputava a chegada ao centro. Outras peças de jogo em forma de leão adicionavam um pouco de tempero à competição. Os jogadores tinham que mexer estrategicamente seus peões para formações especiais chamadas bloqueios. Havia algumas oportunidades no caminho para que os jogadores acelerassem o processo através de deslizes e saltos. Este jogo tinha algo em comum com o Senet, o outro jogo egípcio de que falamos. Aqui também os jogadores tinham bastões para jogar na mesa, mas ao invés de duas cores, eles tinham um lado plano e um redondo. Ludus Latrunculorum, também conhecido como Jogo dos Latrúnculos, é um jogo de tabuleiro do Império Romano para 2 jogadores. O objetivo é testar a destreza militar dos participantes. Ele é jogado em um tabuleiro quadriculado. As regras precisas permanecem um mistério, embora muitos estudiosos tenham trabalhado em várias reconstruções do Jogo dos Latrúnculos. Entre as múltiplas interpretações das regras, uma explicação é amplamente aceita. Ela sugere que os jogadores moviam peças em todas as direções com o objetivo de cercar e isolar as peças do adversário com as suas próprias. As peças capturadas eram então afastadas do tabuleiro. Este jogo se assemelha ao xadrez ou damas, em termos de regras, mas este é mais sobre táticas militares. Por sorte, o famoso poeta romano Ovídio o mencionou em seus poemas, e aprendemos algumas das regras graças a eles. Acho que Ovídio era um fã de jogatinas. Eu adoraria ver como era uma noite de jogo naquela época. Outro jogo de estratégia do Império Romano é Trilha, ou Os 9 Homens de Morris. Este jogo de tabuleiro há muito esquecido foi redescoberto em 2018 durante as escavações. Ele teve sua origem em 1400 a.C. Neste jogo, os rivais controlam seus exércitos, que consistem em 9 homens. Cada peça representa qualidades diferentes no campo do tabuleiro. Se seu adversário não conseguir formar um moinho ou perder todas as suas peças menos 2, você se torna o vencedor. Na Noruega, França, Alemanha e muitos outros países, especialmente na Europa medieval, houve diferentes variações de Os 9 Homens de Morris. Curiosamente, Shakespeare o mencionou em sua famosa comédia Sonho de uma Noite de Verão. O próximo jogo é o Wari. É também conhecido como Mancala. Se tornou popular na África Ocidental e depois se espalhou para o resto do mundo. Aqui, 2 jogadores querem bater um no outro planejando suas jogadas. Este jogo requer habilidades mentais e muita prática. Em outras palavras, usar sua camiseta da sorte não o ajudará a ganhar a partida. Cada jogador tem 6 buracos cheios de sementes e um banco para coletar as sementes. O objetivo é obter as sementes do seu oponente. Há regras detalhadas de como você pode coletar as sementes, é claro. Você pode jogar este jogo em casa. Em vez de sementes, pode usar qualquer objeto pequeno, como pedrinhas, feijões ou até M&Ms. Você acha que esses jogos ainda estarão na área daqui a cerca de 1000 anos? O xadrez, por exemplo, chegou até aqui e não parece desaparecer tão cedo.